Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vocês sabem o que significa o ministério de evangelista? Então, é sobre esse assunto que iremos trabalhar neste dia. Eu sou o pastor Leandro, quem vos fala. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui novamente para juntos com vocês aprender um pouco mais acerca desse tema tão importante que faz parte da lição do segundo trimestre de 2021. E estamos trabalhando acerca dos dons espirituais e ministeriais. A lição é a de número 8, que nos fala sobre um assunto fundamental dentro desse aspecto ministerial, que é o dom de evangelista. Antes eu quero saber se você já é inscrito no canal. Caso não, eu peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou dislike, faça os seus comentários. Sem dúvida será de grande valia, de grande importância para o desenvolvimento desse canal, que é a ferramenta que eu uso para a propagação do Evangelho de Cristo. Como de praxe, irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco junto comigo. O texto áureo está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 5, e diz assim: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofres aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A verdade prática nos diz: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, nos fala sobre Jesus, o maior evangelista, a obra de um evangelista, Filipe, o evangelista, enviado para evangelizar, o prêmio do evangelista, e no sábado o evangelista apregoa a libertação do mal. A leitura bíblica em classe está nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 26 ao 35, e na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 11. Vamos ler para entendermos do que se trata. Começando por Atos 8. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Vamos agora para Efésios capítulo 4. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Os hinos sugeridos são os 18, 129 e 224 da harpa cristã, e o objetivo geral dessa lição é mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Os específicos são abordar a respeito do envio dos 70, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão e indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Sobre esse assunto iremos nos debruçar. Sem dúvida alguma, será muito edificante para a glória do Senhor Jesus. Cabe apontar alguns exemplos que o autor traz acerca de evangelistas notáveis que marcaram a época e que são mais contemporâneos. Por exemplo, John Wesley, que foi o fundador da Igreja Metodista, que aos 37 anos começou a obra itinerante de pregar o Evangelho.
Charles Finney, que é um pregador avivalista do século XIX e anunciou o evangelho de forma muito poderosa, participando de muitos movimentos de despertamento espiritual nos Estados Unidos. Temos também David Wilkerson, que iniciou o ministério em 58 em Nova York. É autor de vários livros, inclusive publicados pela CPAD. E impactou muitas vidas com a pregação do evangelho. Posso citar também Billy Graham, que faleceu recentemente e tem um legado notório relacionado à pregação do evangelho de Cristo. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Isso sem dúvida. Vamos observar que esse dom é tratado no Novo Testamento, bem como se destaca nas igrejas de Corinto, de Éfeso, que são igrejas as quais o apóstolo Paulo fundou e para as quais escreveu cartas. Temos também a ordem de Cristo para pregar o evangelho e para isso há uma ênfase em relação à obra do evangelista. E quem é o evangelista? Sem dúvida, o portador das boas novas. Temos nós cristãos em geral que somos evangelistas porque nos incumbe a responsabilidade de pregar o evangelho, e aquele que recebeu o dom ministerial de evangelista é aquele que se destaca na pregação, na propagação do evangelho, que tem uma habilidade pontual específica dada por Deus para propagar a mensagem. No tópico 1, temos a citação do Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 1 ao 20, que nos chama a atenção para os poucos que anunciam. Veja que no verso 2 ele expressa: grande é em verdade a seara, mas poucos são os obreiros ou os ceifeiros. Um outro aspecto é que os discípulos foram enviados a falar acerca exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmo. Então, quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas, ele chamou a atenção para isso. São poucos pregadores que eu tenho à disposição. Um outro aspecto que chama a atenção é que a mensagem não era particular, privativa ou de autorreferência ou biografia. A mensagem era falar de Jesus, falar do reino de Deus. Porém, à medida que o tempo foi passando, muitas pessoas começaram a distorcer o teor da mensagem. E por isso temos visto uma lacuna tão grande em relação à pregação do genuíno evangelho. Um outro aspecto é que os pregadores, os evangelistas, os que anunciam evangelhos, são enviados para o meio de lobos. A história da igreja mostra isso. Muitas perseguições sobre a vida daqueles que se propuseram a pregar a mensagem de Cristo. Como lobos, como ovelhas em meio a lobos, o tempo todo correndo riscos, inclusive risco de morte. Um outro aspecto, que os sinais e as maravilhas confirmam a palavra, confirmam o ministério do evangelista, confirmam a essência da mensagem que está sendo pregada. Veja que os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar o evangelho com graça. E quando eles voltaram da missão, ficaram surpreendidos, porque diziam para Jesus: em teu nome até os demônios são sujeitos a nós. Porém, em detrimento a isso, Jesus chama a atenção dizendo: não se alegrem porque os demônios se sujeitam a vocês, mas se alegrem primeiramente por terem o nome de vocês escritos no livro da vida. Porque a essência e o resultado prático da pregação do evangelho aponta para a salvação de vidas. O que acontece nesse percurso faz parte do processo. Curas divinas, libertações, manifestações dos dons espirituais, para que consequentemente haja salvação.
Precisamos nos alegrar pelos fins, pelas consequências, e não somente pelos meios ou pelas ferramentas que nos levam a alcançar o êxito na pregação do Evangelho. Segundo aspecto, a grande comissão. Ao falar sobre a grande comissão, é importante destacar o seu alcance, uma divisão que há em relação a grupos que assumiram a responsabilidade, que pregam o Evangelho, que creem, e outros que não, e a grande comissão hoje. Então, primeiro aspecto, o alcance da grande comissão. E de ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa é a ordem da grande comissão. O apelo de Jesus para os discípulos. Anunciar. Pregar. Foi nesse mesmo espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. Toda a Ásia conhecida na época foi evangelizada por Paulo. Parte do continente europeu. Então perceba que a obra de Paulo foi tremenda. Um outro aspecto, um mundo dividido em dois grupos. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aqui o Evangelho de Marcos destaca um grupo de pessoas que creem e outras que não creem. Então veja que não há distinção, não há acepção de pessoas em relação à nacionalidade, raça, sexo, cor da pele, mas a salvação abrange a todos e o pré-requisito para ela é crer. Eu preciso chamar a atenção para esse versículo que foi citado, Marcos 16, quando ele diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Para fazer uma observação acerca do batismo. O batismo é um pré-requisito para a salvação? Só será salvo quem for batizado? Por esse versículo podemos observar que não. O texto diz: quem crê e for batizado será salvo. E quem será condenado? Aquele que não crê. Veja que a segunda parte do texto não fala aquele que não for batizado. Chama atenção para quem não crê. Então tem pessoas que no decorrer da caminhada cristã irão crer e não terão o privilégio de serem batizados. Por exemplo, alguém que aceita a Cristo, está num período de preparação e por uma intempérie, uma circunstância de força maior, vem a falecer. E essa pessoa morre sem ser batizada. A Bíblia não mostra de maneira nenhuma que a sua salvação estará comprometida, porque a sua salvação está baseada no ato de crer. Ser batizado é uma consequência, porque o batismo é uma profissão de fé pública acerca da fé que nós abraçamos. É conveniente que aquele que crê se batize? Sim, claro que sim. Mas para isso existe um momento oportuno. E a igreja evangélica, ela trata isso de uma forma muito inteligente, porque promove uma preparação, em geral, para aquele que desce às águas batismais, para que ele possa entender a natureza daquele ato que ele está realizando. A grande comissão hoje, veja que a tarefa de evangelização do mundo está inacabada. Estatísticas dizem que apenas 33% da população mundial é composta por cristãos. Isso incluindo as várias confissões de fé, católicos, ortodoxos, protestantes. Há regiões em que esse número está diminuindo. Se olharmos para a Europa, principalmente, iremos perceber que muitas igrejas têm fechado, muitas pessoas têm apostatado da fé cristã, muitas pessoas têm aderido a outras religiões. Então precisamos clamar a Deus por mais evangelistas, por um compromisso maior em relação à pregação e propagação do Evangelho, para que possamos alcançar vidas, para que possamos alcançar pessoas, para que possamos cumprir a ordem de Cristo, ganhando almas para o reino de Deus. Agora falando especificamente do dom ministerial de evangelista.
Vide que o objetivo dessa lição é tratar sobre dons espirituais e dons ministeriais. E nesse aspecto de dons ministeriais, já abordamos alguns assuntos como o dom do apostolado, o dom de profeta, né, que são dons ministeriais, e agora falando sobre o dom de evangelista. Qual o conceito? Aquele que transmite as boas novas. Esse é o significado da etimologia da palavra evangelista. Aquele que transmite as boas novas. É quem foi chamado para pregar o evangelho através de uma capacitação ministerial. Veja que o evangelista tem paixão pelas almas. Ele se esmera em buscar mensagens inspiradas por Deus para tocar o coração das pessoas. E qual é o papel do evangelista? Ele é, por excelência, um pregador. E o que é que ele prega? Qual é a mensagem? Salvação. Para que vidas sejam alcançadas, para que igrejas sejam implantadas, para que regiões sejam impactadas, para que a graça de Deus possa tocar corações, promovendo arrependimento. Se nós olharmos a vida do evangelista Billy Graham, iremos perceber que ele deixou um legado muito forte e que nas suas conferências Deus o usava de forma poderosa para ganhar muitas almas para Jesus. Na primeira vez que eu ouvi uma mensagem do Billy Graham, do saudoso evangelista Billy Graham, eu fiquei impressionado porque ele trouxe uma mensagem muito simples, uma mensagem que não foi demorada, uma mensagem bem acessível aos ouvintes, falando com toda tranquilidade, com toda paciência, com toda mansidão, mas também com toda autoridade. E quando ele fez o apelo, milhares de pessoas foram para próximo ao palanque para aceitar a Cristo. O poder de Deus se manifestando. A glória de Deus através do Espírito Santo tocando nos corações, através da mensagem pregada por aquele grande evangelista, que marcou a história. Terceiro aspecto, a finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o evangelista também tem uma finalidade especial. O apóstolo, como aprendemos, caminhou com Jesus, aprendeu com Jesus, se propôs a ensinar os passos de Jesus. Recebeu dele unção, recebeu dele capacitação, recebeu dele autoridade. Fez a diferença. Doutrinou a igreja, expandiu a igreja, fundou igrejas. O profeta, aquele que ouve de Deus e transmite a mensagem, o porta-voz, aquele que tem um canal direto com o Senhor, que usa o dom da profecia de exortar, consolar e edificar. E em relação ao evangelista, ele prepara os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, edifica o corpo de Cristo, ele anuncia Jesus, demonstrando que Cristo é o próprio fundamento. Ele anda em comunhão com o Espírito Santo, porque prega aquilo que o Espírito Santo o direciona. É obediente à voz do Senhor, tanto para pregar a multidões, como falar para uma única pessoa. Vide o exemplo do texto de Atos 8, que começamos, quando fala acerca de Filipe e o eunuco. Ele deu atenção a uma pessoa, explanando a palavra de Deus. O evangelista tem que ter uma habilidade na transmissão das boas novas e precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lês? Olha que maravilha. Irmãos, eu tenho um livro com esse título, do autor Finney, Entendes o que lês? É um livro fantástico que fala acerca de exegese bíblica. Se você puder adquirir, vai ser uma grande aquisição. Concluindo,
O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização, de maneira alguma. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã um firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus, dia por dia, levante mais evangelistas para a sua grande seara. Então, o ministério de evangelista não está em detrimento dos evangelistas que compõem a Igreja do Senhor. Cada cristão é um evangelista e precisamos assumir essa responsabilidade para anunciar a mensagem de Cristo. Que você guarde essa palavra no seu coração, que ela gere frutos na tua vida, que você seja um propagador desse evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana, conto com você para a próxima lição, para que possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Se você deseja ser um semeador, está aí um código de barras, um QR Code. Na descrição do vídeo também tem alguns detalhes de como você pode contribuir para o crescimento desse canal. Se sinta à vontade. Que Deus continue te abençoando e te prosperando para a glória do seu nome. Um grande abraço. Fique na santa paz do Senhor.